A pandemia pra mim foi enlouquecedora. Porque acabou que ela começou no início de 2020 e eu tinha meses de viúva. E aí, 2019 foi um ano maravilhoso pra mim, pra não dizer o contrário, né? Primeiro, perdi o marido em agosto. Em outubro, a minha mãe teve um AVC. Caramba. E no dia da final do Flamengo, em novembro, eu ganhei... Não vai dar pra ver agora, né? Porque o médico foi bem maravilhoso, que é aqui a minha cicatriz. Eu dei com a cara num banco de concreto e abri aqui um buraco na minha cara. Caraca. No dia do jogo. Meu filho tava correndo, o Flamengo ganhou, não sei o que, todo mundo, vamos dar a volta olímpica, né? Todo mundo doido. E eu não tava dando atenção pra ele, porque ele tava brincando. E eu tava aqui conversando com uma amiga, na minha frente tinha um banco de concreto. E aí eu vi, sabe, né? Mãe, né? Tá assim, mas o radar tá aqui, ó. A criança tá aqui, a gente tá, ó. Tá Com conversando, certeza. mas a gente tá vendo tudo que tá acontecendo. E eu estava conversando com a minha amiga de frente pra esse banco, né? Ela em pé aqui, o banco aqui, eu aqui. E eu vi que ele veio correndo pra pular no meu colo sem eu ver. Né? Aquelas brincadeiras que... Quando ele pulou, se eu não o segurasse, ele ia dar com a nuca no banco de concreto. Então, quando ele veio correndo, eu já virei o corpo, né? Peguei ele no colo pra ele não cair, mas eu fui de cara no banco, né? E o chão tava molhado e eu tava de chinelo. E eu nem gosto de andar de chinelo. Todo mundo que me conhece sabe, eu só ando de chinelo pra ir pra praia. Mas nesse dia eu tava de chinelo. Não sei por que eu tava, mas eu tava. E aí eu dei de cara no banco de concreto e foi aquele vulco-vulco todo. E aí eu caí sentada com ele no colo, só que ele ainda bateu um pouquinho, um pedaço da cabeça assim no banco, né? E aí todo mundo levou ele pra botar gelo. Só que eu caí assim de olho fechado e quando eu abri o olho eu via tanto sangue. Mas tanto sangue, tanto sangue, tanto sangue. Eu falei, cara, cadê meu filho? Cadê meu filho? O que aconteceu com ele e tal? E falando, e as pessoas? Não, ele tá bem, vou botar um gelo. Eu falei, como tá bem, gente? Esse monte de sangue, que vocês são malucos? Isso aqui, brigando com todo mundo aí. Mas esse sangue aí é teu. Caraca. Eu como assim? Que o seu rosto, quando ele falou rosto, eu não escutei mais nada, porque eu sou muito vaidosa. Eu falei, eu tô horrível! Eu não queria saber nem se tava doendo, se tava sangrando, só queria saber que eu ia ficar horrível. E eu falava, eu vou ficar horrível, e todo mundo, calma, não sei o que. Apareceu uma toalha, não sei o que, segura aqui, me levaram aqui pro hospital de Irajá. Aham. E aí o moço falou assim, não, eu vou dar um ponto, frouxinho, que não sei o que não vai ficar uma cicatriz suave. Eu não acreditei, lógico, eu só chorava. Fiquei igual o Frankenstein durante uma semana com aqueles pontos tudo saindo assim na cara, horroroso. Enfim, então assim, 2019 aconteceram muitos fatos seguidos, assim, né, em intervalos pequenos, né, de tempo. E aí logo depois veio a pandemia. Como a minha mãe perdeu um pouco de movimentos, né, do lado esquerdo, então ela veio morar comigo. Só que, gente, você sabe o tamanho do nosso apartamento, né, Neuna? Apartamento bem pequeno. Então era eu, minha mãe, o meu pai, que também veio pra cuidar dela. Aí eu convidei a minha sogra na época pra poder fazer comida e olhar o Arthur, porque a escola, era tudo, era dentro de casa. Sim. E a outra, então era 5. Caraca. Pessoa mais uma criança. Eu me vi enlouquecida. Eu descia pro estacionamento pra fazer a terapia. Eu fiquei 1 ano fazendo terapia, né? Pra me recompor. Acho que todo mundo fez terapia. E aí eu fiz 1 ano de terapia pra me recompor sobre a perda e tal. E aí eu descia pra fazer a terapia e tal. Só que assim, eu tava me sentindo... A pandemia me fez... Ao mesmo tempo que me fez reconectar com os meus pais. Porque eu já morava longe deles há muito tempo. Porque eu casei, eles continuaram na casa dele e eu ficava na minha. Então a gente, assim, via alguns finais de semana que eles vinham pra dormir e tudo mais. Mas não era todo dia. Não dá pra morar com o pai, mas todo dia. E aí eu me vi doida e eu falei, cara, eu preciso de espaço, eu tô me sentindo mal, eu preciso, sabe? Uma sensação assim, não consigo respirar. E aí eu, enlouquecida, mandei uma mensagem no grupo do condomínio e falei, pelo amor de Deus, alguém tem um apartamento alugado aqui dentro. E o cara, isso era tipo uma terça. E o cara ia sair na quinta. Né, já tinha esvaziado o apartamento, só ia pintar, alguma coisa assim. Eu falei, eu quero, nem sabia quanto era o aluguel. Eu quero. Tu só foi. Eu falei, eu vou. E fui eu, a roupa do corpo e a criança e algumas coisas lá de casa, mas eu deixei a casa pronta por velho, né? Sim. E aí, montei tudo de novo. Aí gastei toda a minha reserva de emergência com geladeira de novo, fogão de novo, máquina de lavar de novo, tudo de novo. Pra mim, a pandemia foi o recomeçar, né? Sim. Digamos assim.
E aí a gente começou a morar só eu e meu filho. E aí a gente começou a ter essa rotina do dia a dia. Eu fui obrigada a parar alguns momentos do dia pra ele poder ter aula online e eu acompanhar. Foi. Né, os deveres. É lógico que chegou um pedaço que eu falei, gente, eu não participo mais, tá bom? Beijo. Porque eu não sou boa de fazer dever com criança. A gente não é bom em tudo, né, gente? E fazer o dever eu sou péssima. Eu não tenho paciência, eu falo, copia aqui, anda logo, acabou. Né? E aí eu não estou ensinando, eu tô brigando, entendeu? Eu prefiro não fazer. Meu pré-requisito pra escolher a escola dele esse ano, inclusive, foi esse, né? Eu falei, faz o dever aqui. Aí a moça, faz, no integral. Eu falei, é essa escola que eu quero. Cadê o contato? Que eu quero ele ir agora, entendeu? Então, assim, a pandemia pra mim foram novidades, fases diferentes e momentos de loucura total, de eu surtar dentro de casa. E até eu conseguir esse novo cantinho meu e do meu filho pra eu dar uma respirada, e a partir dali eu consegui organizar melhor a minha vida. Mas foi meio enlouquecedor.